Boa noite, pessoal. Vamos ao nosso estudo de hoje, continuando a série do livro de Apocalipse, hoje com o capítulo 8, para nossa reflexão, para nossa compreensão e principalmente para o nosso estímulo frente às mensagens do livro de Apocalipse para o tempo em que vivemos. Para a gente começar o nosso estudo desse momento, vamos para algumas questões importantes de contexto, e já a gente vai para a leitura do capítulo 8 de Apocalipse. Qual é o contexto do capítulo 8? O capítulo 8 de Apocalipse começa a partir de uma referência, a partir de uma estrutura que não começou aqui, ela é uma estrutura que está percorrendo desde o capítulo 6 um cenário, que é o cenário dos selos, os 7 selos que foram abertos. Portanto, o contexto do capítulo 8 tem a ver com a visão dos selos. Afinal de contas, nós interrompemos a visão dos selos lá no 6º selo. Esse ato aberto no capítulo 7 nos fez observar uma outra cena ligada a acontecimentos e aspectos importantes do 6º selo, e agora retomamos a visão dos 7 selos com a abertura do capítulo 8. Então, só para a gente entender a conexão, estamos na continuidade daquilo que foi abordado no capítulo 6. E é importante isso para a gente entender depois as correlações possíveis entre esse texto e o texto anterior. Dado que esse é o contexto, então vamos à nossa leitura do texto, o capítulo 8, os versos de 1 até o verso 6, como parte introdutória do capítulo 8. Apocalipse 8. Selo e o incensário de ouro. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, os quais foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. Da mão do anjo, subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O que é interessante nessa introdução, ou seja, o que a gente tem nesses versos que abrem o capítulo 8, que chamam a nossa atenção. A primeira coisa que chama a atenção é que, se você observar com um pouquinho mais de proximidade o texto, você percebe que tem alguma coisa relativa ao santuário que é trazida em evidência nessa introdução. Afinal de contas, tem um anjo que aparece no meio dessa cena com um incensário, e dentro desse contexto ele apresenta as orações daqueles que são chamados no texto de os santos de Deus. Ele apresenta essas orações acendendo ou queimando incenso. E imediatamente após isso, ele pega uma parte do braseiro ou do fogo daquele altar, coloca no incensário e atira o incensário à terra. E é neste ambiente de atirar o incensário à terra que ocorrem essas expressões de trovões, terremotos, etc. Essa cena do santuário, essa cena que é chamada a nossa atenção nesse momento introdutório do texto, é o pano de fundo importante para a compreensão do que vai acontecer em sequência quando o incensário é atirado à terra. Então, vamos observar agora com atenção os detalhes dessa introdução do capítulo. O primeiro verso de introdução do capítulo traz para a gente uma referência, que é a referência de um tempo. E essa referência temporal está ligada no contexto do livro de Apocalipse a outros elementos importantes. Então, primeira coisa importante da gente lembrar, nós vimos na sequência do livro de Apocalipse uma simbologia se repetindo. 7 igrejas, lá nos capítulos 2 e 3, apresentavam a condição interna da igreja cristã e o seu desenvolvimento nas diversas fases do cristianismo. Quando a gente vai para o modelo seguinte, aparece uma outra simbologia, os 7 selos, apresentando o contexto externo à igreja cristã e destacando os erros implementados por aquele modelo de cisão, aquela
situação de separação do cristianismo verdadeiro do cristianismo falso, e essa falsidade se ampliando e criando um contexto externo ao cristianismo verdadeiro de opressão, de dificuldade, de problemas. E esses problemas vão crescendo até que a gente chegou lá no sexto selo, que é a descrição do último tempo da história, nas duas últimas fases da história, o período da sexta e sétima igrejas, e a vinda de Cristo. Interrompeu-se o texto ali, fomos ao capítulo 7 para verificar as características do povo de Deus do último tempo e o selamento do povo de Deus antes que viessem os juízos sobre a terra. E aí adentramos o capítulo 8 com a visão nova, que é a visão das 7 trombetas. A parte interessante da visão das 7 trombetas é que as 7 trombetas aparecem quando o contexto do sétimo selo aparece. Ou seja, há uma abertura no capítulo dizendo: abriu-se o sétimo selo, e então, quando se abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Quando a gente olha essa expressão temporal, há duas formas da gente encarar esse tempo. Uma delas é aplicar o mesmo princípio que a gente vem observando em todos os descricionais proféticos, desde Daniel até Apocalipse, que é o princípio dia-ano, o princípio temporal das profecias escatológicas. Para cada dia em profecia, um ano como referência. O problema desse texto é que ele não traz um dia como referência temporal, ele traz meia hora. E aí a grande pergunta é: eu poderia aplicar a este tempo a mesma referência que se aplica ao princípio dia-ano? Se a resposta for sim, então o cálculo dessa profecia de tempo, houve silêncio no céu por quase meia hora, seria a divisão disso que é o equivalente a um dia de 24 horas para o processo de encontrar quanto significa meia hora neste tempo. Então, se um dia tem um princípio por trás como sentido de um ano, 24 horas que compõem um dia são equivalentes a este ano. O que significa que uma hora seria o equivalente a 15 dias e, consequentemente, quase meia hora, um período inferior à metade de 15 dias. Ou seja, uma semana. Usando esse referencial temporal, a pergunta seguinte é: por que há silêncio no céu quando se abre o sétimo selo? Se a gente observa o contexto do sexto selo, o contexto do sexto selo descreve aquilo que são os antecedentes da vinda de Jesus, ou seja, os elementos que acontecem até a proximidade, a iminência da vinda de Jesus, a iminência do último evento da história. A abertura do sétimo selo, então, deveria significar a vinda de Jesus, que é o evento que se espera. Como se o sexto selo conduzisse a nossa história desde o período da Igreja de Filadélfia, ou seja, fim do período medieval, início do processo de recuperação da verdade, início do juízo de Deus, período da Igreja de Laodiceia, todo esse percurso até chegar próximo da chegada de Jesus, e então o sétimo selo manifesta a vinda de Jesus, propriamente dita. Se isto é fato, então por que há silêncio no céu, em contraste com tudo o que estava ocorrendo antes em todas as descrições proféticas? Esse silêncio no céu seria análogo à saída de Cristo e de todos os anjos para vir buscar os salvos, e, portanto, há silêncio no céu, porque vieram todos para cá. E se for essa a interpretação, então isso significa que a viagem de vinda e retorno ao céu, ou seja, o período em que o céu fica em silêncio, é o período em que Cristo vem buscar os seus filhos e retorna com eles ao céu, e o céu volta a ter ruído, volta a ter barulho, volta a ter som. Se é essa a questão, então esse texto está descrevendo que o percurso de vinda e retorno do processo da redenção é uma semana. Ou seja, a viagem dos filhos de Deus até o céu é uma viagem de uma semana. Há outros que advogam que esse texto não deveria ser interpretado assim, por não haver uma base bíblica sólida para a aplicação do princípio dia-ano para alguma coisa que não fosse um dia por inteiro. No sentido lógico, esse texto, essa abordagem faz até algum sentido, mas quando você olha o contexto inteiro da profecia, quer parecer que o desenho seja
similar às demais aplicações temporais que a gente encontra na mensagem profética. Embora esse não seja um texto exatamente necessário de discussão, afinal de contas não tem nada doutrinal ou referencial tão significativo que alterasse o modelo da interpretação por inteiro da profecia, o fato é que a maior parte dos intérpretes adventistas desse texto tem adotado a apresentação de que esse texto se equivale ao período de transcurso entre a vinda de Jesus e o retorno ao céu de todos os salvos, ou seja, uma semana literal de tempo do transporte dos salvos até o céu. Descobriremos se estamos certos ou não na interpretação quando o evento ocorrer, mas de qualquer forma essa tem sido a interpretação mais adotada dentro do meio adventista até os dias de hoje. Posto isso, como desenho introdutório, o que vem na sequência do texto? A sequência do texto de Apocalipse 8 traz uma visão do santuário e uma visão peculiar do santuário. A primeira parte da visão é que o trono de Deus está instalado e diante do trono, ou seja, diante de Deus, estão 7 anjos posicionados, 7 anjos perfilados, aguardando uma ordem, aguardando algo que deve ser feito. E esse algo tem a ver com as trombetas que lhes foram dadas. Esses anjos são chamados a tocar essas trombetas. Segunda parte da cena, vem um outro anjo, fora desses 7. Chega-se até o altar, trazendo um incensário. E esse anjo que chega trazendo um incensário, traz com esse incensário algo de referência. Ele oferece a oração dos santos diante do altar. Por que é interessante essa expressão de ele trazer as orações dos santos diante do altar? Se a gente se lembrar da figura do santuário, essa figura de trazer o incensário diante do altar é a figura do sacerdote ou do sumo sacerdote, depende de qual evento estivéssemos falando, se o dia da expiação ou um dia normal de atividade do santuário, mas o fato é que esse trazer a oração implica o processo de intercessão. O cordeiro morreu, o pecado foi justificado, e agora, num símbolo da intercessão daquele que foi justificado, apresentando agora suas orações diante de Deus, essas orações sendo recebidas por Deus, essa cena do incensário, que enche de fumaça o templo com um cheiro suave, um cheiro agradável o templo, simboliza aquilo que a justificação em Cristo produz de aproximação daquele que era pecador e estava separado de Deus, agora como redimido, diante do trono de Deus, podendo apresentar suas orações. Ou seja, o sacrifício de Cristo permite essa aproximação, e a atividade desse anjo descreve o processo da intercessão. Porque também é interessante observar isso nessa cena. Porque a cena que se segue a esta dá conta de que esse anjo agora, depois de feita a intercessão, pega do altar brasas ou fogo, coloca no incensário e atira o incensário à terra. Então há um contraste aqui. De um lado, a oração dos santos ascendendo em cheiro suave a Deus. Do outro lado, o incensário sendo jogado à terra. Se a gente olhasse esse texto de maneira isolada, ele já teria uma descrição bastante importante para a gente de distinção desses dois fenômenos, a intercessão e esse jogar do incensário com fogo sobre a terra. Mas quando a gente se lembra do que já foi descrito no livro de Apocalipse em outras referências, por exemplo, a referência de que no período mais agudo da Idade Média, o cristianismo foi quase extinto, o cristianismo verdadeiro foi quase extinto pelas perseguições do período. E havia uma referência ali, quando a gente estudou na abordagem dos selos principalmente, de santos de Deus clamando a Deus numa expressão: até quando? Até quando seremos perseguidos? Até quando a verdade será assolada? Até quando todas essas coisas continuarão acontecendo sem que Deus intervenha? E houve uma resposta ali. A resposta foi a necessidade de aguardar até que atinja-se a quantidade daqueles que devem morrer pela causa, aqueles que ainda deverão defendê-la. Ou seja, havia um clamor dos santos para que Deus se apresentasse em defesa do seu povo. E a pergunta que ficava ecoando é: até quando?
Eles recebem suas vestiduras brancas, eles permanecem debaixo do altar de Deus, clamando a Deus e aguardando o momento em que Deus se manifestará. O que é importante nesse texto que se segue, essa oração não é passada despercebida por Deus. E agora Deus apresenta como ele responde a essas orações. Em todas as épocas dessa mesma história. E a resposta se dá nos anjos que têm as trombetas. Ou seja, na visão do povo de Deus que estava sendo perseguido, aparentemente Deus estava em silêncio e não intervinha. Mas na realidade, não era bem isso que ocorria e não é isso que de fato ocorre em todos os tempos da história. Em todas as épocas de embate do cristianismo, Deus esteve presente produzindo seus juízos, e é nesse contexto que as trombetas aparecem. Quando a gente lembra da correlação que o livro de Apocalipse tem entre os capítulos que abordam essa incisão, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, essa interconexão entre os textos, apresentando os períodos de cumprimento destas referências, dão conta de que o primeiro bloco olha a igreja, o segundo bloco olha o contexto externo dessa igreja e como ela é atacada ou de alguma forma perseguida, e o terceiro bloco mostra como Deus, ao longo de todos esses tempos, fez justiça ao seu povo. Ainda que essa justiça fosse parcial, ela não fosse definitiva, ela era suficiente para que os cristãos mantivessem a fé, de que Deus não os abandonou e de que ele continua conduzindo a história. E nesse sentido, as trombetas vão referenciar isso que significa os juízos de Deus. É bom lembrar que trombetas na Bíblia têm normalmente uma ligação com convocações, e essas convocações ou estão pautadas em grandes eventos do povo de Deus, ou em alertas de guerra e calamidade. E essas duas estruturas contextuais das trombetas também vão se fazer presentes no estudo que a gente faz desta referência do capítulo 8 aos anjos, dessa alusão aos anjos que vão tocar trombetas em função do incensário que é jogado contra a terra. Quando a gente pensa neste contexto, essas trombetas têm uma característica de juízos de Deus, de apresentações de respostas de Deus ao longo da história, para aquilo que foi o ataque, às vezes irracível no sentido pleno, contra o povo de Deus. Portanto, observar as trombetas é observar como Deus foi em cada tempo respondendo àquilo que era o anseio do seu povo, ainda que não perceptível de maneira completa por todos, ainda que não no desejo último do povo de Deus, que é a extinção completa do mal, mas ainda assim suficiente para que a gente mantenha a fé e a percepção de que Deus continua conduzindo a história. Olhar para as trombetas, num sentido didático, é olhar para uma divisão temporal, semelhante àquelas que a gente observou nas estruturas das visões anteriores. Portanto, são 7 períodos, dos quais os 4 primeiros têm a ver com a manifestação dos juízos de Deus contra a Roma pagã, que perseguiu o seu povo do primeiro ao 4º século, ao 5º século, como referências importantes nas suas variações, nos seus variados momentos de perseguição. A 5ª e 6ª trombeta tem a ver com a Roma cristã, e todo o contexto que ela teve na situação oriental do seu modelo. E, por fim, o 7º período tem a ver com a Roma cristã ocidental, e a maneira como Deus se manifestou neste processo. Portanto, ler o capítulo 8, observar as trombetas, é a gente observar a maneira como Deus vai atuando neste cenário de conflito, vai atuando neste contexto de conflito contra o povo de Deus e fazendo justiça à sua medida, ao seu tempo, da sua forma. O capítulo 8, propriamente dito, aborda em essência os primeiros 4 elementos dessa história, ou seja, a atuação de Deus contra a Roma pagã no Ocidente, a queda do Império Romano, nas suas múltiplas fases, nas suas múltiplas intervenções durante o período bárbaro, das intervenções bárbaras contra Roma. Observando isso, então, vamos ao texto, na continuidade de onde paramos, para adentrarmos esses períodos da história da queda do Império Romano
e entendermos de que maneira esses textos se relacionam com aspectos destas invasões. As trombetas. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimado, e toda a relva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas no mar, e 1/3 das embarcações foi destruído. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela que queimava como tocha caiu do céu sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. 1/3 das águas tornou-se amargo, e muitos morreram por causa das águas, pois se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Qual é a parte interessante dessa segunda fase do capítulo 8, onde a gente tem a descrição introdutória dessas trombetas? Primeiro, que a gente precisa lembrar da conexão repetitiva, cíclica do livro de Apocalipse, de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Esse paralelismo, essa forma cíclica de apresentação dos mesmos períodos históricos, característica também evidente lá no livro de Daniel, quando a gente estuda os capítulos em sequência, nas profecias apresentadas por Daniel, é importante manter isso em cena por uma razão. Existem alguns que sugerem que este processo das trombetas esteja deslocado das profecias anteriores e colocado no finalzinho da história como juízos de Deus conectados com as pragas, com a última referência lá do livro de Apocalipse, que são as pragas que caem na antecedência da vinda de Jesus. E para isso estabelecem uma correlação entre alguns elementos que aparecem aqui nas características dessas 4 trombetas, como por exemplo a questão do fogo, a questão da água, ligadas às pragas que acontecem lá no capítulo 16, sobre a água que se transforma em sangue ou coisas do gênero. Só tem um problema com esse deslocamento. Ou seja, se a gente pega o capítulo 8 e tenta deslocar lá para frente, numa conexão com as pragas, dizendo que são juízos para o último período, qual é o problema com isso? O problema com isso é que algumas partes do capítulo 8 ficariam bastante complicadas de explicar. Afinal de contas, se o 6º selo nos levou até a proximidade da vinda de Cristo e o 7º selo nos leva à vinda de Jesus, deslocar as trombetas dentro do 7º selo para o final da história é falar das trombetas depois da vinda de Jesus, o que seria bastante complicado. Ou seja, deslocá-las para antes da vinda de Jesus, imediatamente antes da vinda de Jesus, não faz muito sentido. Faz muito mais nexo a gente lembrar que é característica da mensagem apocalíptica a repetição com intensificação e com aumento de detalhes ou até com mudança de foco para os mesmos períodos da história. Posto isso, alguns interpretam esse texto dessa forma solta, livre, lá para o final, postura usual da maior parte dos intérpretes bíblicos, não diferente da maior parte dos intérpretes bíblicos da Igreja Adventista, de que a Apocalipse 8 seja, de fato, algo conectado com as visões anteriores, apresentando o mesmo período histórico cíclico. O que significa que, neste contexto, então, teríamos que olhar para esta visão, lembrando das fases da história do cristianismo e das fases dos processos de intervenção de Deus nestes mesmos períodos. Posto isso, segura isso como uma referência, vamos ao verso 7. O que o verso 7 apresentou de interessante para a gente? O verso 7 dá conta de um elemento que vai se repetir daí para frente, que é a terça parte de, a terça parte de, a terça parte de. De onde vem essa referência? Por que falar de a terça parte? Se a gente observar a história geral do período que esse texto aborda, dá conta de que no auge do modelo
romano de governança, a terra conhecida da época estava dividida em 3 blocos. A Europa, como conhecemos hoje, a Ásia, no sentido da Ásia Menor principalmente, e a África, na parte norte dela, são as referências conhecidas do período, no sentido da abrangência do governo romano para esse tempo. Quando a gente observa o foco em Roma, a Roma imperial, essa divisão de terça parte no período da decadência do Império Romano também é legal de se observar a partir da divisão que Roma sofreu nos imperadores que lhe seguiram. Então, se a gente observa a Roma principal, Europa, a Ásia e a África, como território de domínio principal de Roma, na sequência da história é repartido também em 3 pedaços. Constantino II, com o que a gente chamaria de Ocidente Europeu, a estrutura da Europa clássica, retirada, obviamente, uma porção dela, que é a porção da Itália, que formava o reino de Constante, que pega tanto a Itália e parte estrutural da Grécia, como o norte da África, cuja referência principal é Cartago. E se a gente olha o lado oriental, você tem Constâncio II nesse lado oriental, que é a estrutura bizantina, a capital Constantinopla como referência desse bloco. E essas 3 divisões são interessantes de se observar, porque essa terça parte nos faz lembrar disso, de que o período antigo histórico de Roma também apresenta uma divisão em 3 partes. Posto isso, o texto vai começar a descrever as trombetas. A primeira das trombetas que aparece no texto, ela se refere a um anjo que, em tocando a trombeta, lançado é no mar, como um grande monte ardendo em fogo, e ele torna-se em sangue a terça parte do mar. E morreu então a terça parte das criaturas viventes que haviam no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Quando a gente observa essa referência da trombeta, de que história a gente se lembra quando abordamos a história romana e a sua decadência? O primeiro desses sujeitos que vem à memória é um sujeito chamado Alarico, o rei dos godos, ou dos visigodos. Qual era a característica principal deste rei nos seus momentos de incursão contra Roma? Primeiro, o fato de que ele costumava atacar a partir das montanhas. Isso lhe dava um certo privilégio no ataque de guerra, e uma das coisas que era típica deste processo dos ataques dos godos era o uso do fogo como uma ferramenta de invasão. Flechas flamejantes e queimar os territórios invadidos era uma característica dos visigodos. O que nos chama a atenção, a partir da descrição que o texto de Apocalipse faz, de que este processo de ataque implicaria esta situação do fogo como parte do fenômeno. E, obviamente, o sangue como retrato da destruição produzida pelas invasões dos visigodos nos seus ataques contra Roma. Se a gente olha para as descrições da história, não raras vezes a história descreve a atrocidade desses ataques e a forma como Roma sofreu na mão dos visigodos nessas incursões. Na sequência, a segunda das trombetas traz para a gente a lembrança de uma outra referência de invasões romanas. A segunda trombeta tem como característica de que este processo de ataque, essa estrutura de ataque, se dá a partir da queda dos navios, que é o que a gente encontra ali dentro da referência do segundo anjo. Essa referência do segundo anjo com ataque ao mar, essa referência do segundo anjo com ataque aos navios, nos faz lembrar dos vândalos, liderados por Genserico, e a Batalha de Cartago, como uma batalha das principais ocorridas no mar Mediterrâneo. No norte da África, a cidade de Cartago, no processo de invasão dos vândalos, no processo de ataque dos vândalos, dá-se conta de que mais de 1.000 navios foram destruídos e mais de 100 mil homens participaram da batalha e pereceram na batalha. Algumas das descrições dão conta de que o fogo nestes navios, o queimar desses navios, era de tal ordem que a luz brilhante desse fogo era vista de um continente ao outro.
Independente se isso é parte do exagero ou registro real da história, o fato é que a batalha foi uma batalha de enorme porte, uma batalha de proporções inimagináveis dentro deste contexto. Uma vez que termina o toque deste processo, a gente vai a um terceiro bloco, e esse terceiro bloco, que diz respeito à terceira trombeta, nos dá conta de um outro sujeito, de um outro governante, chamado Átila o Huno. Átila o Huno é também conhecido historicamente como o flagelo de Deus, e a referência que a gente tem deste texto é uma referência que aponta para os rios. E o que chama atenção nos ataques de Átila o Huno? Chama atenção nos ataques de Átila o Huno o fato de que ele percorre no seu trajeto de invasão as margens do rio Reno, do Pó e do Danúbio. E durante esses ataques, dão-se conta na história, principalmente aí nas batalhas mais famosas, como a de Galha, mais de 300 mil mortos. O amargor da água, manifesto nesse descritivo referente de Átila Huno, as formas como a gente observa as batalhas dele, podem fazer alusão bastante interessante a essa questão do que ia ocorrendo nas mortes e, obviamente, na contaminação, entre aspas, a palavra contaminação, das águas cristalinas ou das águas dos rios, pelo sangue dos mortos dessas batalhas. O que mais chama a atenção neste processo é a coincidência dos ataques, ou seja, os ataques por fogo no primeiro bloco, os ataques aos navios no segundo bloco, os ataques pelos rios do terceiro bloco, são precisos demais para não referenciarem de maneira importante a história. Quando a gente olha o último desses blocos, depois dos ataques de Átila o Huno, o último desses blocos é Odoacro, o rei dos Hérodos, que dá o golpe final ao Império Romano. E na descrição que Apocalipse faz, o quarto anjo toca a sua trombeta, foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles escureceu, a terça parte do dia não brilhou, e semelhantemente a da noite. Enquanto eu olhava, ouvi então uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos. O que chama atenção neste ataque de Odoacro, nesse último bloco de ataques. É esse último bloco que derruba o Império Romano, que encerra o poderio romano. E o importante desse bloco é que os símbolos que se apresentam ali são símbolos da força do Império, principalmente o símbolo central, que é o ataque e o escurecimento do Sol. O solstício, o símbolo central do poderio do Império, é algo que chama a atenção neste momento peculiar da profecia. O que esses ataques iniciais, o que esses ataques frontais implicam na ação de Deus em resposta à oração dos santos de Deus? Então, se a gente lembrar, os romanos estão perseguindo os cristãos já desde os dias de Cristo, desde o começo do processo do cristianismo, lá mais motivados pela ação dos judeus do que propriamente uma ação romana, mas insuflados pelos judeus não conversos ao cristianismo, ou os que não aceitaram o Messias. Roma é a mão que executa o Cristo. Na sequência disso, é a mesma Roma que executa os apóstolos. Na sequência disso, é a mesma Roma que persegue os cristãos durante a fase primária do período do cristianismo. É contra essa mesma Roma que se levanta na profecia de Daniel, se a gente se lembra dela, é contra a mesma Roma que se levantam os reinos que a porão abaixo. Na descrição das profecias de Daniel, quando a gente encontra os reinos bárbaros que invadiram o Império Romano, na descrição de Apocalipse, a gente dá foco a 4 destes principais ataques, 4 desses principais povos que puseram abaixo ou que assolaram o Império Romano. Por que é importante essa observação? O povo de Deus quase foi extinto se não fosse a atuação de Deus num processo de pacificação.
Na fase inicial dos ataques, o povo de Deus teve a chance da propagação do evangelho. Quanto mais eram perseguidos, mais cristãos se convertiam. O problema é que isso atinge um determinado limite, e a partir desse limite, não há mais lugares para expansão. E se continuasse Roma a perseguir o povo de Deus, a fase última do modelo do império teria levado os cristãos ao extermínio. É exatamente nessa fase aguda que Deus começa a atuar e Roma cai. Roma cai e vai dar lugar a um outro modelo. De um lado do império persiste o modelo bizantino e do outro lado do império começa a nascer um novo formato de modelo imperial romano, agora não mais com o paganismo e a estrutura governamental primária, mas a estrutura religiosa cristã. E a Roma, anteriormente unificada como um modelo só de Roma pagã, agora começa a ter uma divisão: Roma cristã no Ocidente, Roma oriental persistente. Essa estrutura de divisão vai ser objeto dos ais que aparecem no final da profecia. E por que é interessante, por que é importante essa descrição do ai daqueles que habitam sobre a terra por causa das vozes das trombetas? Diferentemente da atuação do império, que no período inicial do modelo persegue o cristianismo com uma essência exclusivamente governamental, na segunda fase, a gente tem um processo de adulteração crescente da verdade, somado a uma tentativa de conversão à força dos povos pagãos. A atuação desses dois cenários vai produzir uma reação contrária daqueles que não foram convertidos ao romanismo cristão. Essa cisão do cristianismo romano com o cristianismo verdadeiro traz no capítulo 9 uma discussão muito importante e muito significativa. Deus suscita povos que não aceitam a imposição da religiosidade do romanismo cristão, e estes povos atacam a Roma cristã. A parte caprichosa de Deus é que esses ataques não atingem os fiéis de Deus, atingem os que não servem a Deus. O que significa que Deus continua protegendo o seu povo, mesmo em meio às grandes dificuldades da perseguição. O próximo bloco que nós vamos analisar, no nosso próximo estudo, vai ser o capítulo 9, que são essas 3 últimas trombetas, ou seja, vamos olhar para o período da ascensão islâmica, o período turco-otomano e, por fim, o desfecho dessa história, apontando para a 7ª trombeta e para o cumprimento final de toda a expectativa do cristianismo, que é a manifestação última de Deus na sua vinda. Por hoje paramos aqui, lembrando de 2 coisas principais. Número 1, Deus não se esquece do seu povo, apesar de às vezes parecer que as coisas saíram do controle. Número 2, quando Deus se manifesta, ele resolve em definitivo as contas. Quando ele se manifestar na sua forma completa, ele não só vai demonstrar aquilo que aos poucos ele vem mostrando na história, nos pequenos momentos de juízo em que ele intervém para que o seu povo não seja extinto e para que a verdade persista. No final, Deus resolverá essa conta e cobrará de todos aquilo que foi, ao longo de toda uma história, o ataque contra o seu povo e contra a sua verdade. Que Deus nos abençoe, para que, compreendendo isso e percebendo as atuações de Deus, a gente mantenha a nossa esperança de que, mesmo em meio a toda a corrupção que enfrentamos nas diversas ordens e estruturas desse mundo, Deus continua acompanhando bem de perto seu povo e a sua história. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque temos a certeza da tua proteção, da tua companhia e da forma como tu acompanhas a história de perto e protege os seus filhos em cada uma dessas circunstâncias. Sabemos que muitas vezes alguns dos seus filhos descansam pelo martírio, pelas perseguições, mas não perderam a esperança porque confiavam na tua promessa. Dá, Senhor, que tenhamos a mesma manifestação do Espírito em nós e, se formos chamados a essas mesmas circunstâncias, que possamos permanecer de pé e fiéis na certeza de que, ao fim da história, a oração dos santos será ouvida e tu te manifestarás, apresentando a redenção, a salvação e a coroa da vida eterna.
Isso te pedimos e te agradecemos, confiado nos méritos de Jesus, em nome dele que oramos. Amém.